Olá, para quem não me conhece, sou o Marcos Alexandre. Se você compra da Embalagens M2B já há um bom tempo, com certeza você me conhece. No início da empresa, eu visitava todos os clientes e hoje, já se passaram alguns anos, graças a você que confiou na empresa, a empresa cresceu. A gente tem nossa equipe técnica, nossos consultores que fazem a visita. E para eu não deixar de ir até você, de ir até os nossos clientes, eu sempre estou enviando algum material para os clientes. Com essa proposta também de cumprir o nosso propósito, de apenas não fazer caixas de papelão, estou sempre escrevendo algum artigo, uma carta. Esse ano nós entregamos esse caderno, como nós entregamos todos os anos, né? Com o título Prospere, onde aqui eu falo de 12 temas, cada mês um tema diferente. Seria chato se eu viesse aqui só para ficar falando de caixas de papelão. Já imaginou? Se eu fizesse conteúdos todo mês falando de caixas de papelão? Então é interessante a gente falar de assuntos que interessam a todos nós, a toda a empresa. E nesses 12 passos, o primeiro passo do ano, nós decidimos falar sobre gestão de dívidas. Foi uma sugestão até mesmo de alguns colaboradores, né, da gestão da empresa, que nós começássemos o ano falando de gestão de dívidas. E isso é muito interessante, às vezes é um tabu que as pessoas não gostam de comentar, as pessoas não gostam de admitir até mesmo que devem. Quem não deve, né? Dificilmente uma pessoa hoje não deve. Inclusive, eu escrevi um artigo também, que vai como uma carta do CEO. Leia também esse artigo aqui na nossa plataforma, onde eu falo. Meu pai, por exemplo, ele me ensinou a não dever nada para ninguém. Meu pai comprava tudo à vista, né? Eu nasci no interior e cresci no interior e meu pai ele não comprava nada a prazo, só pagava à vista. E a gente hoje, com esse mundo atual aí, o mundo do cartão de crédito, o mundo das facilidades para se conseguir crédito, dificilmente as pessoas não compram a prazo, né? É uma rotina. Eu estou aqui com o meu amigo William Almeida, da Direcional Empresas BH, especialista em fazer valuation. Eu tenho o prazer também de ter participação com ele lá nesse negócio. E o William, ele vai participar, está participando comigo aqui desse vídeo, porque ele lida, né, todos os meses com várias empresas, fazendo valuation, fazendo análises. Então ele conhece muito bem esse mundo das dívidas. A causa, né, uma das causas aí das empresas decretarem falência, uma das causas principais é que elas vão se aprofundando no mundo das dívidas e quando se assustam, essas dívidas já estão, em muitos casos, impagáveis. Tem empresas que estão na UTI. As medidas, o como sair das dívidas são medidas mais drásticas, né? Precisam ser mais severas. Tem empresas que ainda estão começando nesse mundo, empresas novas, então é interessante ouvir esse conteúdo, porque vai ouvir aqui pessoas experientes. Eu tenho já, né, alguns anos como empreendedor, já aí 2 décadas, né, praticamente, e o William está aí todo dia convivendo com esse mundo empresarial. William, dívidas, você pode dizer que é uma das causas principais aí do fechamento das empresas não darem certo? Bom, primeiro queria agradecer, né, pelo convite de participar do vídeo, te parabenizar, né, pouquíssimas empresas e empresários têm essa cultura de transferir a experiência, de ajudar o cliente, né, de ser de verdade um parceiro mesmo em todos os quesitos, né? A maioria das empresas está focada em vender o produto principal e não compartilhar essa experiência. Isso tem mudado, mas ainda tem poucas empresas que fazem isso. Então, parabéns pela postura, pela cultura aí e a iniciativa. Bom, dívida. O que é uma dívida, gente? Dívida é tudo aquilo que você tem que pagar para alguém no futuro. Isso é o conceito de dívida. Nós temos dívidas vencidas e dívidas a vencer. Respondendo sua pergunta, é a maioria da causa de fechamento de empresas a falta de conhecimento de como lidar com as dívidas.
Então, os empresários, eles têm dificuldade, porque principalmente os empresários sérios do Brasil, eles têm a questão moral, né? Puxa, eu estou devendo, como que eu vou vou renegociar com o meu fornecedor, com o meu fornecedor de crédito, que são os bancos, as factories, né? Tem vários instrumentos hoje aí que podem ser usados como fornecedores de crédito, mas o fato é que, tecnicamente, você precisa lidar com a dívida de forma profissional. Como que faz isso? Renegociando. Então, a chave para tratar com as dívidas é renegociar. Renegociar baseado em quê? Você precisa conhecer o seu fluxo de caixa, conhecer a EBITDA da sua empresa, que é o lucro que ela gera, e encaixar a sua dívida, né? Alguns profissionais falam alongar. Alongar a dívida nada mais é do que colocar ela dentro do seu fluxo de caixa, dentro da sua capacidade de pagamento. Então, é muito difícil para o empresário no Brasil, o empresário sério, né, que está acostumado a pagar todas as contas em dia, quando ele cai numa situação de dívida, numa situação difícil, o maior dificultador dele realmente são as emoções. É a moral, é não querer ficar exposto, né? Só que em algumas situações você precisa enfrentar isso, e eu conheço vários empresários que enfrentaram essa situação e passaram por ela e saíram da dívida de uma forma muito melhor, porque você toma posse, né, daquilo que é seu com muito mais propriedade, que é o seu fluxo de caixa. Meu amigo Roberto Navarro, ele fala que 80% dos problemas financeiros de uma pessoa está ligado ao comportamento dela, né? Então, uma pessoa, a gente está falando aqui de empresas, né, Will? Sim. Só que, na verdade, o que constitui as empresas são as pessoas. Então, se uma empresa tem problema financeiro com dívidas, é porque essa pessoa, como pessoa, ela ela tem comportamentos que não são legais, comportamentos financeiros, e monta uma empresa e leva esses comportamentos para dentro da empresa. Ok? Aí depois, quando precisa realmente chegar a esse ponto de negociar, porque nem em todo caso a pessoa vai precisar de negociar. Isso aí é para um caso mais extremo, que a pessoa já está além da enfermaria, né? Sim. Do ambulatório ali, né? Como é que chama no hospital? Quando você chega no hospital, aí você é atendido, aí você fica ali na observação. Triagem. Depois da triagem um pouquinho, você fica na observação ali. Então, assim, uma pessoa que está ali na observação, está procurando um hospital porque está algum sintoma já. Então, essa pessoa, talvez ela não precise ainda de negociar. Ela vai precisar de, talvez, mexer em alguns comportamentos ali, vender um pouquinho mais, reduzir alguns custos, né? Quando a pessoa chegar ao ponto de negociar, é porque ela já entrou no hospital, ela já passou pela triagem, ela não ficou, ela teve o tempo da observação, o negócio, e foi se aprofundando, né? E está já ali, talvez na UTI. E na UTI, a pessoa precisa tomar medidas mais drásticas. E eu, inclusive, né, talvez você, William, nós vamos falar coisas aqui um pouco mais pesadas, que é para pessoas sérias apenas. Então, assim, se você que está vendo a gente, você entra em algumas dívidas intencionais para depois ir negociar, para poder ganhar em cima disso, eu gostaria que você nem assistisse a gente, né? Sim. Porque o que eu vou falar aqui agora, por exemplo, é só para pessoas que entraram numa situação de UTI financeira sem intenção. A pessoa foi trabalhando e ralando né, compra uma coisa, precisa de comprar uma máquina, precisa de comprar um caminhão porque tem que fazer entrega. Só que não foi feita uma gestão financeira legal, uma gestão da empresa legal, e essa empresa começou a gastar mais do que faturar. Com o passar do tempo, os custos foram subindo muito e essa pessoa foi entrando nessa UTI financeira. Então, é para essas pessoas que eu estou falando, né? Algumas medidas que precisam ser tomadas, algumas coisas que a gente vai falar aqui, para ser feita uma vez só.
na vida. Sim. Eu já tive que fazer, por exemplo, negociação em 2018, ali no pós-greve caminhoneiros, eu tinha feito alguns investimentos e estava com um fluxo de caixa ruim. E veio a greve dos caminhoneiros. E a gente tinha passado o ano 2017, faturei muito em 2017, mas no segundo semestre de 2017, nós tivemos uma compra de fornecedores, né? Teve empresas internacionais que vieram para o Brasil, compraram empresas nacionais e aumentaram o custo em torno de 35%, 40%. Só que naquela época não tinha muita demanda. Então, os concorrentes, eu e os concorrentes, por exemplo, a gente não tinha demanda. E ficava um brigando muito, né, ali, para poder atender, para poder bater o ponto de equilíbrio. Então a gente não tinha condições de passar os aumentos de custo, o mercado não tinha como absorver aquilo, porque também os clientes não estavam vendendo. Só que os caras que vendiam para a gente eram muito grandes. Eram 100, 200, 300 vezes maior do que a gente. O que aconteceu? Começamos a fechar no prejuízo. Eu, por exemplo, falando de mim, terminei o ano 2017 vendendo muito, porém, o segundo semestre todo em prejuízo. Não deu nem para compensar muito bem, o primeiro semestre foi lucrativo. E aí veio 2018 a greve, foi difícil, fiquei 30 dias depois da greve sem matéria-prima. Quando chegou tudo de uma vez, foi um caos. A gente não tinha nem espaço para guardar funcionários estressados ali naquela época. Tive que buscar pessoas para trabalhar na empresa de São Paulo para dar um apoio ali. Então foi uns 4 meses de caos. E eu tive que chamar fornecedores para poder... Primeiro eu chamei banco, né? Fornecedor eu pensava que eu não ia precisar de chamar. Primeiro eu chamei banco para conversar. E quando eu chamei banco para conversar, o banco só conversa com você se você estiver atrasado com ele. Se você estiver com as parcelas em dia, o banco não vai conversar com você na sua linguagem, só vai conversar com você na linguagem dele, nos interesses dele, né? E não é nem culpa do gerente do banco, né? Talvez um pouquinho seja, né, William? Mas, no geral, o gerente tem que atender o sistema, né? Ele é comercial, ele é vendedor também. Não então, é ele tem que fazer os melhores negócios. Não é culpa do gerente? Não é. De jeito nenhum? Não, o gerente é direcionado, né? Por um ecossistema, por uma cadeia. Então, quando você vai negociar uma dívida no banco, já aproveitando para dizer isso, né? Para pessoas sérias que eu estou falando isso, né? Se você vai negociar uma dívida num banco e se você estiver com as parcelas em dia, eu fiz isso em 2015 também. 2014 para 2015, naquela época de manifestações e tudo mais, pouca demanda, eu fiz um alongamento de uma dívida, mas sem atrasar o pagamento. Cara, eu paguei absurdo de juros. Tá? Mas em 2018, eu já tinha sido picado, né, pela cobra, banco. Então eu chamei o primeiro banco para negociar e me lembro que me ofereceram uma taxa, se não me engano, de mais de 30% ao ano de juros para poder alongar. Por exemplo, tinha lá uma parcela, suponhamos que a parcela era de 20 mil. Então eu posso pagar 12 por mês. Vamos alongar? Os juros iam ficar aí em torno de 30%, se não me engano era mais de 30%. O mínimo era 30%, não sei se era 33%, 35%. E aí eu não aceitei. Não aceitei e me protestaram pelas costas. Recebi a ligação de um fornecedor. Marcos, analisa aí porque você recebeu, eu recebi aqui uma comunicação da empresa, porque tem empresa que aparece, se você for protestado, sim, aparece de imediato lá no sistema dele. Paga um sistema para avisar ela quando o cliente dela está inadimplente. Exatamente. E aí o cara que me deu notícia, meu fornecedor que me deu notícia que eu havia sido protestado. Eu já estava estressado com uma série de coisas. E me estressei um pouco com o sistema naquela época, né? Então, eu fiz, o que eu tive que fazer? Não, eu vou dar uma segurada para me negociar. Só que virou uma bola de neve maior do que eu imaginava, né? Então, um conselho que eu dou para alguém que for negociar uma dívida com o banco, se você não estiver disposto a pagar a taxa que o banco quer para alongar uma dívida, né? Você primeiro precisa de fazer o seu caixa. Ok? Aí você fala assim, mas quem está na UTI financeira tem como fazer caixa? Ué, talvez tenha, né? A empresa pode estar na UTI, mas de repente a pessoa tem como fazer um caixa, vender um bem, ok? Sim. Na época eu até tentei vender alguma coisa, mas coisa que valia, tipo, eu encontrei oferta de 30% do valor, né? Sim. Na época de crise, quando você está em crise, você não consegue vender alguma coisa rápido, porque existe já os oportunistas que são
Tudo bem, não tem nada de errado ser oportunista, que é o colchão financeiro da oportunidade que a pessoa tem que ter para ficar atento. Ó, se alguém precisa vender alguma coisa à vista para capitalizar, a pessoa que tem o colchão financeiro da oportunidade, ele vai lá e muita gente ganha dinheiro com isso e não tem nada de errado. Mas eu não quis vender, pensei, poxa, já estou fechando a empresa no prejuízo. Eu vou vender bens que me custou suor para poder quitar a dívida. Então, dei uma segurada. Só que o problema é que meus fornecedores eram multinacionais, eram fornecedores grandes. Você tem relacionamento, às vezes, com o diretor e o comercial muito bem, mas o financeiro dessas empresas você não conhece. Você não conhece também porque você nunca precisou deles, né? Você sempre pagou em dia. Né? Então, assim, o fato de banco, de eu ter travado 1, 2, 3 meses os pagamentos com bancos para conseguir uma taxa melhor, eu consegui essa taxa rápida com 2 bancos privados. Então, tudo que eu estou falando aqui é para gerar conhecimento para você, né, que está vendo a gente. Então, com banco privado, com 3 meses que eu deixei, que eu segurei, que eu congelei pagamento para negociar, eu consegui uma boa taxa. Porque, na verdade, eu propus para a primeira negociação do banco taxa Selic mais TJLP, que é a taxa de juros a longo prazo. Né? Não consegui. Só que com 3 meses, eu já consegui isso, melhor do que isso, com banco privado. Bom, tem pessoas que devem pouco, você vai cortar, você vai negociar as dívidas que você tem um juro mais alto, é o básico, né? Sim. O básico de tudo vou pegar as dívidas que têm um juro mais alto, que vou resolver isso aqui primeiro. Existem opções de você, de outra instituição financeira, comprar essa dívida, né? De você ir lá e negociar com outra instituição, ó, eu tenho essa dívida aqui. Eu pago aqui uma taxa de 20% anual. Tem várias Você ferramentas, consegue me emprestar esse valor a uma taxa de 10% anual? Ou seja, o banco pega aquele dinheiro e já paga, já quita, compra a dívida lá do outro banco. Né? São coisas básicas para você resolver quando a sua dívida tem um juro alto. Marcos, usando a sua analogia, isso que você está falando direciona para conhecimento. Para gerir dívida, você precisa de conhecimento. Então, usando sua analogia, na observação, né, não falando só de empresas, mas pessoas, eu posso ter uma dívida que eu consigo resolver com meu amigo Marcos. Eu venho e falo, Marcos, eu estou em tal situação, me ajuda. Ali eu estou na observação. Tem dívida que eu vou ter que resolver, eu vou precisar de um especialista. A analogia lá do hospital, né? Do hospital. Sim. Vai ter dívida que eu vou precisar de um especialista. Tem que ser um cirurgião, um médico especialista, porque a dívida é muito grande. Né? Ela chegou num ponto que não tem mais uma solução que sai da observação. Então, dependendo do seu grau de endividamento, um grande conselho procure profissionais da área de finanças. Porque você tem a habilidade e o conhecimento, Selic, TJLP. Às vezes o empreendedor pequeno, ele nem conhece esses índices, ele não conhece esse mercado. Então, muna-se, né? Invista em conhecimento ou contrate pessoas que têm conhecimento para te auxiliar. Verdade. Porque o ecossistema financeiro, ele foi criado, como todas as empresas, né? Como todas as empresas, foi criado para gerar o máximo de lucro possível. E é isso que ele vai tentar extrair da pessoa que está com a dívida vencida. Então é por isso que eu falo que a pessoa precisa de ter, né, para conseguir uma negociação boa de uma dívida, um capital reservado. No meu caso, como os fornecedores eram multinacionais, eu não tinha contato com o financeiro, porque eu sempre paguei em dia, esses fornecedores começaram a fazer o quê? A cortar o seu crédito. Meu crédito. Aí eu precisei de 2 capital. Porque meus fornecedores são fornecedores que, não sei, provavelmente eles devem se conversar, porque a informação ela foi muito rápida. Olha, o Marcos pediu negociação aqui. Aí o outro já reduziu o crédito, o outro reduziu o crédito. Então você precisa de 2 capital. Né? Você tem que ter um capital para você negociar as dívidas e um capital para você passar a comprar à vista. Tá? Então, assim, agora, se a pessoa não tem capital para poder bancar a empresa por um tempo, né? Porque para ele regularizar, quando eu falo aqui no texto aqui, está no calendário também, né? Que é preciso você estancar a dívida, né?
Porque o que acontece? Você vai fazendo um buraco, você tem um buraco, a empresa não está sendo rentável. Se você não estanca as dívidas, você não tapa esse buraco, não melhora a sua gestão, não corrige, não adianta você ficar vendendo um bem para você colocar na empresa, para pagar a dívida. Por quê? Você vai ficar sem esse bem. A empresa não está legal, é um saco furado. Então, primeiro você tem que tapar o saco, correto? Sim. Tem que resolver esse problema. Então, você precisa de vender esse bem. Inclusive, eu vou até contar uma historinha aqui. Teve um negociador que chegou para mim na época que eu negociei dívida e falou assim, aqui, mas você tem condições de me pagar? Vende o seu carro. Aí eu falei para ele, ó, boa, por enquanto, eu não precisei de vender o meu carro, porque a minha empresa, ela está sustentável. Eu estou com capital para bancar a operação da empresa. Agora, se eu precisar de vender o meu carro, eu vou vender. Mas é para bancar a operação da minha empresa. Eu estou negociando com você um parcelamento. E eu pedi para ele, me parece, se não me engano, foi 5 vezes para esse fornecedor, para poder fazer um parcelamento de um determinado valor de débito com ele. Continuei comprando normal, mas pedi um parcelamento de 5 vezes. Ok? Então, o meu objetivo era fazer o parcelamento. Ele queria que eu vendesse o carro para poder pagá-lo. Né? A gente conversando aqui em off, você me explicou o caso do cara que tem o carrinho, né? Aí o cobrador chega. Isso que você falou do caso do cara dos princípios de uma pessoa que ela tem e não chamar ninguém para conversar, para negociar, porque tem valores em excesso. Eu falo que quem tem muita vergonha na cara em excesso, você precisa ter vergonha na cara, mas se tem em excesso, vergonha de conversar, de pedir ajuda, né? Você falou pedir ajuda, converse, chama alguém para conversar. Sim. Entendeu? Essas pessoas que têm esse excesso de vergonha na cara são pessoas que tendem a sofrer muito. O julgamento, quando você tem dívida, eu também tenho dívidas, né? Tenho a vencer e tenho até vencidas. A vencida também? Tem vencida cara também. De pau ele, tá vendo? Falando pra gente. Mas quando você tem dívida... Mas o cobrador não foi lá ainda não, né? Já foi. A questão da dívida é que quando você tem dívida... Mas é cobrador de gravata? Ou é agiota? Não, é de gravata. É de gravata? Mas o seu... Porque o oficial de justiça, ele chega lá, conversa numa boa, É educado, né? Ele é educado. Gente boa, você pode dar um cafezinho pra ele. Mas o seu credor, quando você tem dívida, a primeira coisa que acontece é, você não é mais sério. Então, a gente vive num país que mais de 70% da população está endividada, então o Brasil não é um país sério. Né? Porque quando você tem dívida, você não é sério, então nós não somos um país sério, se for por essa analogia do credor, né? Por esse pensamento do credor. Mas o fato é que o que precisamos aprender, contando a história do carrinho? Gerir recursos. Você tem uma dívida de 100 mil reais. Aí vem um empresário, um iluminado, fala, eu vou ajudar essa pessoa aqui com a graça, né? Vou agraciar ela com uma colaboração. E ela dá para essa pessoa, para esse empreendedor pequeno, um carrinho de cachorro-quente que custa 100 mil reais. Carrinho caro, mas tá bom. Caro. Esse deve ser bom porque deve ser top top. Para pagar uma dívida de 100 mil. Precisa ser um carrinho de valor. Então, a pessoa séria, em muitos casos, por questão de moral e seriedade, pode pegar aquele patrimônio e entregar para o credor. E perder a geração que ela tinha de recurso para pagar aquela dívida e para se reerguer. A mesma coisa que eu falei com o cara, eu posso vender meu carro se eu precisar para comprar matéria-prima, para pagar a folha de pagamento do mês, para gerar mais bancar recursos. A operação, para gerar recursos, para pagar ele as 5 parcelas que eu estava propondo. Sim. Aí você rompeu a barreira, né, aí eu chamo de autoimagem. Só que isso não foi fácil, tá? Para eu fazer esse processo inicial com o banco, por exemplo, olha, eu sofri muito, eu me libertei quando eu bati na mesa com o gerente um dia, bati na mesa, meu telefone voou alto assim na mesa, tá? Isso foi uma libertação, porque eu passei mal antes, durante umas 2, 3 semanas, eu falo 2, 3 semanas, mas quando eu falo perto da minha mulher, ela fala assim, foi mais.
Será que interferiu mais alguma coisa? Deve ter anestesiou um período. Ela contou o tempo, porque antes eu falava assim, por uma semana eu fiquei muito mal. Aí ela me lembrou, não, é mais de uma semana. Aí depois eu me lembrei de 2. Eu fiquei com diarreia, dor no estômago, não tinha fome. Até eu fiz uma auto-reflexão. Peraí, eu preciso de resolver esse problema. Foi eu que entrei. Se eu entrei, eu tenho que sair. Eu tinha colega que me orientava. Ao mesmo tempo que eu colocava alguma coisa à venda, eu tinha amigo que me falava, não venda nada. A dívida, ela se paga com os próprios recursos da empresa. Você tem que criar mecanismos dentro do seu negócio. Uma coisa muito importante, porque se você vai negociar uma dívida, se você está na UTI, viu gente? Eu estou falando aqui para quem está na UTI financeira mesmo. Porque se você não está na UTI financeira, é bom você escutar isso e você falar assim, nossa, Deus me livre, não quero chegar lá não. Eu não quero passar por isso, né? Então cuida direitinho aí da sua gestão, faça uma gestão bem afinada, não faça mais compromissos do que o seu caixa pode gerar, né? É importante ter a empresa no ataque, vender muito. Sim. Mas não adianta vender, sair para o ataque se a defesa não está bem postada, né? Ou seja, se não existe uma estrutura financeira de custo bem organizada, uma gestão, então assim, não deve-se nada. A gestão financeira ela é simples, não gastar mais do que você deve. A gente está falando aqui para quem está na UTI, né? Então, eu, por exemplo, fiquei mal durante umas 2, 3 semanas, muito mal. Fiz uma auto-reflexão, eu entrei, eu saio. Tive de madrugada, por exemplo, que eu acordava, nessa época, eu pensava, nossa, mas eu vou ter que ver aquele gerente, o cara vai na minha empresa, tal hora, marquei com ele e tudo mais. Isso me incomodava, cara. Ao ponto de, às vezes, passar aqueles raios assim de pensamento. Por que eu fui mexer com esse negócio de empreender? Aí você escuta todo mundo falando que empreender é difícil e tudo mais, e ter empresa é difícil, que o Brasil é difícil. Aí você, nossa, por que eu fui empreender, né? Mas ao mesmo tempo, ainda bem que é rápido, porque a tristeza ela pode vir para te ensinar que não está legal. Mas ela tem que ir embora, senão vira até depressão, né? Sim. E quantos colegas a gente conhece do ramo empresarial que desenvolveu até quadro de depressão por causa da empresa? O cara era feliz antes de montar a empresa. Depois que montou a empresa, com toda a empolgação, sonhando, com o tempo, a empresa se tornou uma ferramenta para tirar a felicidade dele, causar depressão, causar problema e tudo mais, né? Na verdade, você rompeu muito mais uma barreira emocional de autoimagem do que, de fato, pagar a dívida. Porque quando se é sério, você estava trabalhando, você estava batalhando, sofreu situações econômicas que prejudicaram a sua empresa. Só que como uma pessoa séria, como um empreendedor, você precisou romper a barreira da autoimagem. Eu sou sério. A minha dívida empresarial, a situação da minha empresa é por conta de questões econômicas, é por conta de alguns erros, porque empreender nada mais é do que aprender com os erros. Uhum. Então, cometeu erros que geraram dívidas. O mais importante é você romper a barreira da autoimagem. Olha, eu não deixei de ser sério porque eu estou devendo, mas como que eu vou resolver essa situação? É te dar esse direito de ter errado, esse reconhecimento. Eu cheguei até aqui lutando, né? Sim. Você chegou até aqui lutando, tá? Fazendo com todas as intenções, as melhores intenções possíveis, empreendendo, gerando emprego, sendo herói. Ok? Sim. E esse sentimento que eu tive na minha reflexão, peraí, cara, quantas vezes eu já virei à noite na empresa, dormi na empresa, ralei, gerei emprego. Cara, esse cara que tá mandando eu vender o carro para pagá-lo, né? Eu compro desse cara há 12 anos, pagando todo mês. Quantos boletos eu pago todos os meses? Sim. Para esse cara? O dia que você erra, o cara vai pensar, o dia que eu erro, o cara vai pensar que eu sou bandido. Aí eu comecei a criar um senso de justiça dentro de mim, sabe? Me dando o direito de ter chegado naquela situação. Não era bem uma UTI, assim, sabe? Porque a empresa era rentável, né? Porque antes de negociar, eu preparei também, né? Naquele momento, peraí, segura aqui, isso aqui, esse recurso aqui, não usa para isso, porque eu posso precisar de comprar matéria-prima, eu posso precisar disso, eu tenho que ter a sustentabilidade do negócio, né? Mas, de qualquer forma, então eu me agigantei. Quando eu falo que eu bati na mesa, peraí, cara, aqui quem manda nessa negociação sou eu. E eu estou falando isso, é engraçado que eu estou falando isso
A maioria das pessoas que vão ver, que estão vendo esse vídeo, são clientes meus. Esse conteúdo está sendo feito para os clientes da Embalagens M2B. Parceiros, né? Talvez tenha algum cliente da M2B que esteja na UTI e eu estou aconselhando o cara, eu estou ensinando as pessoas a me procurar depois para negociar. Que não tem mal nenhum nisso, né? Não, eu não estou pedindo. Por favor, viu, gente, negocia comigo por último, tá? Porque eu estou te ajudando, então você me agradeça que eu estou te ajudando. Então, se tem algum cliente, se você está me vendo, está na UTI financeira, e você vai estar aprendendo tudo isso aqui que a gente está falando, e você vai chamar alguém para negociar, olha só, eu estou te ajudando, você me chame por último. E torço para que nem precisa chamar a M2B para negociar. Mas eu já tive casos de clientes que estavam na UTI, né? Algum até entrou em recuperação, alguns entraram em recuperação judicial, e eles me procuraram a gente, normal. E Sim. Fizemos lá o contrato de confissão de dívida e parcelamos os débitos para aquela pessoa. Porque, gente, todo mundo está sujeito a isso, né? Usou os instrumentos legais. Os instrumentos legais, né? E a pessoa está pagando lá as parcelas todo mês. Então, assim, não adianta. Se você é meu cliente, está na UTI financeira, precisa prosperar, precisa ser feliz. E se for necessário que você me chame meu financeiro para negociar, fazer o quê? Eu quero que você seja feliz, que você depois volte melhor ainda e compre mais ainda da Embalagem M2B. Ou de quem você se sentir bem, quem fizer bem para a sua empresa. A gente fala, compre da Embalagem M2B, mas eu tenho um propósito, eu falo sempre o seguinte, eu acho que o mercado não é só para a gente, né? Eu respeito muito o cliente que compra de outras empresas e a gente quer vender, né? A gente quer servir o cliente, mas o cliente tem todo o direito de comprar, de fazer a análise de qual é o melhor fornecedor para a situação dele e de comprar de quem ele quiser. Mas se quiser comprar da Embalagem M2B, a gente existe para servir, será um prazer. Falamos aqui, de você ter o cuidado emocional consigo na hora de negociar uma dívida, Sim. Né? Ter o controle, inteligência emocional, né? Ter essa coisa, poxa, eu preciso, nunca fiz, paguei tudo em dia, mas eu preciso negociar. Então ter essa inteligência emocional, esse controle emocional, e vencer essa reflexão, vencer a barreira moral. Essa trava, essa barreira moral. Pessoas que você ajudou durante um período curto, médio ou longo, porque se você está devendo a alguém, você tem relação comercial provavelmente com essa pessoa. E você, de certa forma, colaborou para um enriquecimento dela. Com certeza. Então, pessoas que você colaborou durante um período que seja pequeno, médio ou longo, quando você passa a ter uma dívida vencida, você já não é mais sério, você não serve mais. Tudo que você fez durante um período, independente do período que foi positivo, é descartado imediatamente. E o mercado e o sistema financeiro, ele age dessa forma. Então é muito importante você aprender com seus erros sim, para não cometê-los novamente, mas que você também fortaleça emocionalmente e saia dessa situação. Cara, não é uma dívida que vai dizer quem sou eu. São 12 anos de relacionamento e agora por conta de uma falha, não vai dizer quem sou eu. Mas vencer a moral, você passou por isso, eu já passei. Vencer essa controle questão emocional moral que a pessoa tem que ter. É muito difícil. E tá outra coisa alinhada a isso aí, que é um segundo ponto que eu falo sempre quando eu converso com alguém. Inclusive eu tenho conteúdo que, né, já fiz no passado para ajudar empreendedores num canal que eu tenho, né? Na época que o pessoal estava fechado, não podia trabalhar, então eu fiz algum conteúdo. O segundo problema principal da pessoa está atrelado a esse primeiro, né? Esse princípio dela, não, eu não posso fazer isso. Mas por que não pode? Está atrelado a esse segundo ponto. O que as pessoas vão pensar de mim? O cara me veio aqui visitar, eu compro dele há 12 anos, mas e agora? Eu vou chegar nele para pedir para prorrogar isso aqui? Eu tive fornecedor que não quis prorrogar meu título de pagamento para 3 dias depois. Ele cortou meu crédito porque eu pedi para prorrogar. Porque eu pedi para prorrogar 3 dias. Normalmente. Aí ele entendeu o quê? Se o cara está pedindo para prorrogar, é porque a situação financeira dele não está legal. Então, foi cortado o meu crédito porque eu pedi prorrogação de 3 dias. Ok? Aí a pessoa imagina, nossa, mas eu vou ter que negociar, o que vão pensar de mim? Aí se chega o primeiro protesto, né?
Porque se você vai para... Tem coisas que precisa de ir para judicial, né? Sim, Outro dia eu vi alguém comentando num grupo que eu faço parte de WhatsApp, falando mal de uma pessoa. Ah, mas fulano tem... É esse cara lá que tá na justiça, estão cobrando ele não sei quantos milhões. Poxa, o cara faturava 100 milhões por mês. Veio esse problema que teve, né? Sim. Em 2020, março de 2020, de um dia para o outro, zero faturamento. Ele foi negociar aluguel, não conseguiu, pagava 300 mil de aluguel. Cara, como é que não vai para as vias judiciais? Então não é pelo fato de ir para as vias judiciais que você vai deixar de ser cumpridor de suas obrigações. É uma coisa que você vai resolver judicialmente. Ok? Não tem nada de errado nisso. Né? Então, chega o primeiro protesto, então a pessoa, o que vão pensar de mim? Eu tenho coisas que eu resolvi praticamente da época de 2018, 90%. Mas tem coisa que por questão de burocracia até hoje está agarrada. E eu estou nem aí, porque as pessoas vão pensar. Mas isso é uma coisa, eu digo hoje, eu não estou nem aí. Porque o principal julgamento que a gente preocupa é com o dos outros. Até para falar em público, a gente está falando aqui, né? Sim, a gente você fica É uma grande né? trava que as pessoas têm de falar em público e falar para a câmera principalmente. Eu que sou jacu da roça, nasci na roça, para me falar em público foi a maior dificuldade do mundo. Fui desenvolvendo, mas por que a gente tem essa dificuldade? O que as pessoas vão pensar do que eu estou falando? Será que estão gostando ou não estão gostando? Uma chave. Então, na dívida é a mesma coisa. Estou aqui falando para a câmera, poxa, será que eles estão gostando, será que não estão gostando? É claro que a gente não consegue agradar todo mundo, entende? Na negociação da dívida é a mesma coisa. É uma trava grande, todo protestado. O vizinho me via andando no meu Audi. Um exemplo, tá, gente? Eu não tinha Audi, não. O vizinho me via andando no meu Audi, agora eu vou andar de Uber, o que vai pensar de mim? A família, principalmente. Agora uma chave super interessante disso que você está falando. Normalmente, tá, em quase 100% dos casos, a sua preocupação moral são com pessoas que não vão te dar dinheiro. Você preocupa com a sua família, que não vai te dar dinheiro. Com seus amigos... Não, pode pedir emprestado. Que não vão te dar dinheiro. Não vão te dar lucro. Não pedem não emprestado. Não vão te dar lucro. Pessoas que você preocupa moralmente não vão te dar lucro. O cliente que você fica com vergonha dele, ou o fornecedor de crédito você fica com vergonha dele porque você está devendo, ele está protestado, não vai te dar mais crédito. Você fica preocupado moralmente por conta de pessoas que não vão te ajudar a resolver o seu problema. E aí você não procura ajuda, você não vai atrás, você não conversa, você não expõe, porque você está preocupado moralmente com as pessoas que não vão te ajudar a sair daquela situação. Exatamente. E aí, quando eu falo do carro, eu vou falar de um terceiro ponto para a gente finalizar, senão vai ficar, né? Vai ficar 2 horas conversando. É muita aqui. dívida, né? Não, é porque qualquer assunto que a gente for conversar do mês, do ano, né? Aqui, nós vamos ter muita coisa para falar. Quando eu falo do carro, o vizinho me via andando no Audi, por exemplo, e agora está me vendo andar de Uber. Aí eu falo também do gerenciamento. Você tem que ter uma gestão das perdas. Porque se uma pessoa quiser, quando a gente fala que comportamento é responsável por 80% das dívidas, ok? Se eu quero sair da UTI, eu preciso de gerar recursos, né? Não posso ficar o tempo todo conversando com o gerente de banco, atendendo o telefone do cobrador, senão eu não vou vender. Eu tenho que gerar recursos. Então, controle emocional, né? Não preocupar com o que os outros vão pensar, ok? Ter tempo para gerar recursos, ok? É fundamental. E saber gerenciar também as perdas. Pô, dependendo da situação da dívida, se você era acostumado a viajar para Dubai ou para as Maldivas, passa aí aqui para o sítio por um tempo, concorda? Sim. Se você estava acostumado a almoçar naquele restaurante que o vinho mais barato é R$200 a garrafa, você vai tomar praticamente o mesmo vinho, com um rótulo diferente, o mesmo vinho, por R$50 num outro restaurante. Entendeu? Então, assim, perda do padrão anterior. E não interessa se os seus amigos que iam no restaurante, que a garrafa do vinho era R$300, vão continuar indo e não vão te acompanhar por de 50, aqui, desce um pouquinho, faça gestão dessas perdas. Vai lá no restaurante, o importante é ser feliz, cara. Sabe, o importante é ser feliz. Não pode perder a felicidade.
Primeira coisa, tem que cuidar, preocupar consigo mesmo, recursos para si mesmo, né? Lembra do carro? Vai vender o carro para pagar a dívida? Se fosse para colocar matéria-prima na empresa, ok. Para fazer caixa, se a empresa precisar de caixa, ok. Mas não era para poder pagar uma coisa aqui, tá? Então, você tem que preocupar com a sua família. O carro também era para mim, era para minha família. Eu precisava do carro para trabalhar. Ah, eu podia alugar um carro? Podia, mas eu acho que eu estava sem crédito nos dias para alugar o carro, né? Brincadeira, não sei se estava, né? Provavelmente o fornecedor, se você tivesse vendido o carro, hoje não teria você como cliente, porque você continua comprando dele. Né? Exatamente. Então, você precisa cuidar da sua família, né? Do leite das crianças, sabe? Dar o conforto necessário para a família, mesmo que você não vá para as ilhas Maldivas, mas vá para a piscina ali do lado, ou faz uma cotinha num clube. O importante é ser feliz. E a outra coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum de priorizar, né? Então eu falei, você, sua família e os seus funcionários, né? Porque são pessoas que confiaram em você, que trabalham na sua empresa, que poderiam ter doado o tempo deles para outra empresa, escolhido fazer outras coisas. E eles também têm a família deles. Então, essas três coisas, você, na negociação de dívida, você vai priorizar você, né? Recursos para você, recursos para a sua família, recursos para seus colaboradores. Né, pensando na família dos seus colaboradores. Sim. E é interessante conversar com pessoas, com colegas, que a pessoa pode pensar assim, fulano entende? Então conversa com fulano. Sim, né? sim. Ou um advogado. Bater um papo com o advogado, porque também, às vezes, dependendo da negociação, ele precisa se preparar um pouco antes. Então tem que fazer gerenciamento, mudar o comportamento. Né? Tem que cortar algumas coisas e não deixar de gerar receita. É aumentar as receitas e diminuir As custos. Não tem segredo. Então, eu espero que a gente tenha usado o exemplo aqui drástico, né? Do cara que está na UTI financeira. Sim. E que isso tenha servido para todo mundo que não está. Porque as coisas básicas para você resolver o problema das dívidas, se você não está na UTI, nem foi para a enfermaria ali, nem foi para o ambulatório, né? Nem está na triagem médica ali no hospital, é simples, é você pagar primeiro as dívidas de juros mais altos, né? Se for necessário, corta cartão de crédito. São coisas básicas. Né? Negocia primeiro as dívidas de juros mais altos, paga e vai eliminando. E é interessante, por exemplo, você não dever. Agora, bom, né? existe também a lógica que financeiramente é melhor você trabalhar com o capital de terceiros do que seu próprio. Eu prefiro trabalhar com capital próprio, mas também não descarta a hipótese de trabalhar com capital terceiro. É correto trabalhar com capital terceiro. Sim. Mas capital próprio, para quem é filho de quem eu sou filho, que fui ensinado a não dever ninguém. E ainda já tive momentos que eu tive um blackout, né? Um colapso, porque eu tive que negociar, que eu tive que... Né? Sim. Então, eu prefiro trabalhar com capital próprio. Não sei se você tem mais alguma observação a fazer, e de qualquer forma, de antemão, agradeço aí por ter participado e ter ajudado aí tá ajudando a muita gente aí. Se você não está passando por isso, nossa, mas eu nunca vou passar por isso. Olha, cuidado. Eu tive que negociar em algum momento da vida e também nunca imaginava que eu pudesse negociar. E olha, isso é para uma vez só, hein? A gente está ensinando isso aqui, mas é para pessoas que têm caráter, que sem a intenção entram nessa situação. Agora, é claro, eu precisei de fazer uma vez. Não tenho intenção de fazer nunca mais. Mas se algum dia eu dever, né? E eu tiver entrado, por exemplo, numa situação que não foi intencional, tiver tido um grande imprevisto, precisar de negociar, é uma vez só que a gente procura fazer isso. Mas precisar de fazer duas, fazer o quê? Mas espero nunca mais precisar. E trabalho para isso, né? E trabalho para isso. Sim. Para ter tranquilidade, para ter paz. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. Espero que colabore com o máximo de pessoas possível. Então, eu sei que esse vídeo vai para um canal, dá um like, compartilha, envia para pessoas que faça sentido. Tem muita gente que está precisando de ajuda, que está precisando de um conteúdo desse, de ouvir pessoas que passaram por dificuldades, né? E conseguiram vencer. Então, colabore também enviando o vídeo para mais pessoas que podem ser beneficiadas com esse conteúdo. Obrigado, Ok. Marcos. Foi um prazer. Eu agradeço. Então, pessoal, mês que vem nós teremos mais conteúdo aí e o assunto do mês que vem será fluxo de caixa. Parece ser uma coisa banal, mas
a gente vai falar aqui num viés muito simples e É dele que vai e sair objetivo. o pagamento das dívidas. Exatamente. E o básico, o alicerce, primeiro começa com o fluxo de caixa. E a gente vai passar muita coisa boa aqui sobre o fluxo de caixa. Muito obrigado, desculpa aí pelo tempo que nós tomamos de você e te esperamos. Não esqueça de ler o artigo também, né? A carta que eu escrevo todos os meses e acompanhar aqui o nosso conteúdo. É isso aí.